natureza com clareza. Depois de 3 episódios virados para os répteis, hoje entregamos-nos ao calor e conforto do pelo. Hoje falaremos de mamíferos, mais concretamente de gatos. Um tema bem mais cabeludo do que possa à partida parecer. Eu sou a Raquel Ribeiro e trabalho no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. E este é mais um episódio de Natureza com Clareza, um podcast que pretende clarificar mitos e crenças em redor da biodiversidade. Quero começar por fazer o ressalvo que este episódio foi escrito, pelo menos parcialmente, com um gato ao colo. Eu gosto de gatos e, efetivamente, os gatos são animais incríveis, todos eles, leões, jaguares, linces. Haverá alguém que não se sinta atraído pela sua beleza, pela sua elegância, pelas suas poderosas capacidades de predador que deixam qualquer ser humano desiludido com o que lhe saiu na rifa? E os gatos, apesar de domésticos, permitem-nos um vislumbre, uma janela para este mundo fantástico dos felinos, no conforto do nosso sofá. A nossa história com gatos é antiga. Há cerca de 10 mil anos, depois de começarmos a dominar a agricultura, o armazenamento dos excedentes das colheitas eram, tal como nos dias de hoje, um atrativo irresistível para os roedores. Na região do Crescente Fértil, zona do Médio Oriente do Iraque até o Egito e berço da agricultura, ocorre uma subespécie de gato bravo, Felis silvestris libica, um felino de dimensões reduzidas, exímio caçador de mamíferos e outras pequenas presas. Ora, o excedente das colheitas levou a um excedente de roedores, e isso não passou ao lado dos gatos bravos da região. Estes foram-se aproximando cada vez mais das povoações humanas, o que até parece que posso imaginar faria as delícias desses pequenos agricultores. Não só conseguiam ver em proximidade uma criatura que seria muito esquiva e desconfiada, como ainda o são os gatos bravos atuais, como havia algum controle das populações de roedores. Esta relação floresceu, e com o passar do tempo, estes gatos bravos perderam parte da sua timidez e agressividade, originando-se assim o gato doméstico, Felis silvestris catus. Apesar do nome doméstico, a sua domesticação é contestada, uma vez que geneticamente são praticamente iguais aos gatos bravos e não apresentam dependência do ser humano para sobreviver. Muito pelo contrário, se há característica que os seres humanos teriam interesse em manter nestes companheiros, seria a capacidade de caçar eficazmente os incómodos ratinhos. Até porque esta história de alimentar os gatos é um fenómeno recente e, por curiosidade, partilho uma história que a minha mãe me conta muitas vezes. A sua avó, minha avó, portanto, quando os gatos lhe vinham rondar com miados pedinchões, respondia-lhes: vai morar, verbo que nunca ouvi em mais nenhuma ocasião, mas que significa literalmente caçar ratos. E assim, com o desígnio de afastarem os ratos, pragas para a agricultura e vetores de doenças perigosas, os gatos espalharam-se por todo o mundo à boleia dos seres humanos sedentos de globalização. Ora, se até ao tempo da minha bisavó, ou mesmo avó, em contexto rural, esta relação fizesse sentido e pudesse ser considerada de simbiose, hoje estamos numa situação muito diferente. Atualmente enfrentamos uma grave crise ambiental, resultante e alimentada por um declínio acelerado da biodiversidade. Já pouca gente contesta que estamos a entrar na 6ª extinção em massa do nosso planeta. E esta leva a assinatura da nossa espécie. Uma das maneiras em que estamos a destabilizar os ecossistemas é pela introdução de espécies exóticas e invasoras. Ou seja, andamos a levar espécies de um lado para o outro num leve e trás desenfreado que ocasionalmente se estabelecem nos locais de destino e por vezes levam a graves desequilíbrios nesses ecossistemas. Infelizmente, os exemplos são vastíssimos, desde as mimosas e acácias a várias espécies de peixes de água doce, passando pelo nosso amigo gato doméstico, um dos 14 mamíferos incluídos na lista negra das 100 piores espécies invasoras do planeta. Os gatos domésticos, por serem predadores não especialistas, ou seja, caçam oportunisticamente a presa que se lhes apresentar à frente, com capacidades atléticas de fazer cora ninjas, são uma ameaça grave à biodiversidade. As suas garras afiadas e dentes pontiagudos contribuíram para a extinção de 63 espécies de aves, mamíferos e répteis. Espécies que desapareceram para sempre do nosso planeta. Muitas destas extinções ocorreram em ilhas, ambientes particularmente sensíveis à extinção, pois as ilhas são locais onde ocorrem muitos endemismos, espécies que não ocorrem em mais lugar nenhum do mundo. Veja-se o caso das Canárias, onde em cada ilha há uma espécie endémica de lagarto.
e onde frequentemente estas espécies evoluíram na ausência de predadores. Muitas espécies de aves nidificam no solo e algumas perderam até a capacidade de voar, sendo literalmente uns totós na presença dos gatos. Para além da predação, os gatos também causam stress nas populações animais com que partilham habitat. Há numerosas espécies de aves que desistem de se reproduzir na presença de gatos. Transmitem também doenças aos animais selvagens, é famosa a transmissão de toxoplasmose a focas monge no Havaí, e podendo hibridizar com gatos bravos, são uma ameaça para este felino, atualmente o mais ameaçado no nosso país. Para entender o problema, podemos dividir os gatos domésticos em animais com e sem dono. Os gatos com dono deveriam ser a parte fácil da equação, mas nem sempre é assim. Se alimentarmos os gatos é um fenómeno recente, mantê-los dentro de casa ainda o é mais e terá começado com mudanças no estilo de habitação que ocupamos nas cidades, tendencialmente de casas com quintais e jardins para apartamentos sem espaços exteriores. Hoje em dia, principalmente fora das cidades, os donos dos gatos ainda os deixam aceder ao exterior e é durante estes passeios que têm contacto com a biodiversidade, acabando alguns destes encontros em predação por parte dos gatos. Ainda assim, parece-me que esta continua a ser a parte fácil de resolver. Os donos dos gatos são responsáveis pelos seus animais e são os donos que têm que mudar, por consciência própria ou por imposição legal. Há várias soluções para manter um gato satisfeito em casa e, havendo necessidade, pode-se optar por passear o animal à trela ou definir uma área no exterior totalmente fechada dedicada aos gatos, os chamados catios nos Estados Unidos. Esta medida de manter os gatos em casa não é unicamente boa para a biodiversidade local, mas também para os próprios gatos, que quando não têm acesso incontrolado ao exterior, vivem mais anos e com maior qualidade de vida por terem menos exposição a doenças e ferimentos. É neste tipo de clausura que eu tenho um gato. O meu gato, Atum, adotado, castrado e chipado, é rei e senhor dos sofás e camas ao sol lá de casa. Já tem 11 anos e já não brinca tanto como noutros tempos, mas ainda aprecia um bom fio ondulante, qual cobra ou cauda de lagartixa, para pôr à prova as suas capacidades inatas. Se seria mais feliz com acesso ao exterior? Possivelmente, mas está fora de questão. No mundo atual, este é o único enquadramento que me parece funcional para estes nossos companheiros de milénios. Bem mais espinhosa é a situação dos animais sem donos, também conhecidos por errantes. Estes podem dividir-se em dois tipos. Os ferais, animais que se desligaram em absoluto da relação com o ser humano e voltaram a embrenhar-se nas matas, vivendo uma vida em tudo igual ao seu ancestral gato bravo, e os que chamaremos de proximidade, animais que podem ou não tolerar a presença humana, mas que não se afastam em demasia dos povoamentos urbanos, os típicos gatos que formam colónias. No enquadramento legal atualmente em vigor em Portugal, estes animais, quando identificados, são capturados pelos serviços municipais ou entidades policiais e entregues em centros de recolha oficiais. Aí, fim do prazo de 15 dias para serem reclamados por potenciais donos, são integrados em programas de adoção depois de serem obrigatoriamente esterilizados. Mais ainda, e como forma de gerir a sobrepopulação de gatos errantes, os municípios podem autorizar a manutenção de colónias de gatos no âmbito de programas de captura, esterilização e devolução ao local de origem. Programas em que, tal como o nome deixa adivinhar, os animais são capturados, esterilizados, mas também registados, chipados e vacinados em ambiente veterinário e devolvidos à rua. Resumindo, segundo a legislação, todos os gatos sem dono ou estão em centros de recolha, à espera de adotante, ou estão nas ruas em colónias. Esta solução parece maravilhosa e eu durante algum tempo cheguei a acreditar que poderia funcionar e que o caminho podia ser por aqui. Não seria fantástico se conseguisse tratar do problema da sobrepopulação de animais de companhia sem recorrer ao abate destes? O mundo seria um lugar melhor e todos poderíamos viver de consciência tranquila. Quem me dera que fosse verdade, mas infelizmente a realidade espelhada na legislação e na cabeça de parte da sociedade civil não bate com a realidade que os números mostram. Não se conhecem os números exatos da população de gatos em Portugal, mas assumindo estimativas para os Estados Unidos, que variam entre um gato para cada 3 pessoas e 1 para cada 15, e utilizando um valor médio de um gato para cada 7 pessoas, estamos a falar num total de 1.400.000 gatos em Portugal, a viverem em jaulas ou nas ruas, até ao fim das suas vidas, o que pode ultrapassar os 18 anos. E como qualquer pessoa que percebe um pouco de gatos sabe, há muitos gatos que depois de crescerem ou viverem na rua não têm condições de socialização para serem adotáveis, o que significa a sua condenação à prisão perpétua em jaulas de dimensões exíguas.
Para além disso, a estratégia capturar, esterilizar e devolver só começa a ser um contributo eficaz para a diminuição da população de gatos a partir de uma taxa de esterilização de 70%. E trata-se de uma medida com efeitos a médio prazo para um problema que precisa de uma solução já. Os gatos esterilizados e alimentados não deixam de ter impacto nos ecossistemas que os deixamos invadir. Parece uma oportunidade desperdiçada conseguir-se capturar um animal identificado como problema grave para a seguir o voltar a soltar. Como já se percebe, a minha opinião entretanto mudou, sustentada na evidência científica atual. Os gatos ferais são um problema grave de conservação da biodiversidade e, como tal, a sua erradicação é a situação a que devemos almejar. Estes gatos são consequência do nosso desleixo e negligência e temos de pegar o problema pelos bigodes e removê-los do ambiente. Embora não seja bonito e muito menos politicamente correto, já para não falar em logisticamente muito desafiador, como em qualquer espécie invasora. Já os gatos de proximidade, os tais sem dono, que não saem da malha urbana, são por vezes encarados como menos problemáticos. Ao fim e ao cabo, o ambiente onde se encontram já está de tal forma humanizado e alterado que a conservação da natureza já teria pouco lugar. Mas eu não vejo assim. Para além dos perigos para a saúde pública com doenças não desprezáveis como a toxoplasmose, entre outras, é na urbe que a maioria de nós cresce, vive e faz crescer a próxima geração. A biodiversidade urbana é tudo menos desprezável, na minha opinião, não tanto pelo contributo intrínseco destas populações na salvaguarda das espécies, mas pelo papel imprescindível que têm na nossa sensibilização para a natureza e por despertarem o nosso interesse e respeito pelo mundo natural. Imaginem uma cidade sem rãs nos lagos, ou lagartixas nos muros, sem o cantar dos piscos ou dos rabirruivos. Eu não quero viver nessa cidade e estou a ver isso acontecer ao Porto. Tomando o exemplo das lagartixas, vêem-se cada vez menos animais e já não me lembro de ver um sem a cauda regenerada, sinal de elevados níveis de predação presentes no ambiente. É por isso que a presença de gatos livres em meio urbano, particularmente em locais que ainda albergam alguma biodiversidade, como as diferentes zonas verdes, é também intolerável e exige que encontremos uma solução. Porque a solução atual de suportar colónias de gatos não serve ninguém. Não serve, obviamente, a conservação da natureza, não nos serve enquanto cidadãos que pouco a pouco vemos, ouvimos e sentimos cada vez menos biodiversidade e, com toda a franqueza, não me parece que sirva aos gatos, que muitas vezes estão em condições pouco menos que miseráveis. Na minha opinião, os gatos passíveis de serem adotados deveriam seguir essa via, assegurando-se às entidades competentes que os donos compreendem a responsabilidade que estão a assumir. Os que não encaixam neste enquadramento teriam de ser retirados do ambiente e mantidos em cativeiro permanente ou eutanasiados, pois neste mundo a braços com uma crise de perda de biodiversidade e uma desconexão com a natureza em crescente aceleração, não nos podemos dar ao luxo de não assumir as consequências dos nossos atos. Hoje em dia os gatos são superestrelas, são protagonistas de banda desenhada, séries de televisão, responsáveis por horas de procrastinação com publicações nas redes sociais e vídeos na internet, ora hilariantes, ora comoventes. Nos gatos projetamos o nosso lado mais altivo, arrogante, intolerante e antissocial, numa linguagem universal e capaz de nos arrancar gargalhadas. E daí não vem nenhum mal ao mundo. Os gatos são animais de companhia maravilhosos e, apesar de todas as mudanças, ainda têm lugar neste nosso modo de vida atual. E esse lugar é da porta da rua para dentro.